Olá, bom dia para você que vai me acompanhar na manhã de hoje. Boa tarde para você que vai me acompanhar à tarde e boa noite para você que vai acompanhar à noite. Nós estamos iniciando hoje o livro de 1 Crônicas e vamos fazer a leitura de 4 capítulos. O livro de 1 Crônicas é um pouquinho cansativo devido a ele ser repetições de outros livros, mas tem muita coisa importante, interessante que nós precisamos tirar e extrair para as nossas vidas na leitura desse livro, ok? Então vamos lá, porque o nosso Deus, ele é fiel e bom, ele é fiel e justo, ele é justo e bom, ele é misericordioso e bom, ele é tanta coisa e bom. Ele não deixa de ser bom, mas ele muitas coisas. Então vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Isso tudo está lá em Gênesis 5, de 1 a 32, que nós vamos ver também os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et. Aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Salef, a Azar-Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal e a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joquitã. Descendentes de Sem: Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael: os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura. E depois que Sara morreu, Abraão então casou com Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zinrã, a Joquzã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Sua. Os filhos de Joquzã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e
Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Aná. O filho de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon, Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Reis e príncipes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, em seu lugar reinou Samilá de Masreca. Morreu Samilá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Metrede, filha de Mezaabe. Morreu Hadade. São estes os nomes dos príncipes de Edom: príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Lembrando que eu estou fazendo a leitura bem a brasileira, tá? Se algum H tem som de R, eu não farei. Descendentes de Jacó, 1 Crônicas, capítulo 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Descendentes de Judá: os filhos de Judá, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Zera, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel que pecou na coisa condenada. O filho de Etan, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, Jeramael, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. A Abinadab o segundo, a Simei o terceiro, a Natanael o quarto, a Radai o quinto, a Ozem o sexto e a Davi o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Foram estes os filhos desta: Gezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Besleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade.
Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve Jeramael outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramael, foram Maás, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide, os filhos de Nabade. Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize. O filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz a Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Caleb a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madimana, e a Seva, pai de Maquibena, e de Gibeá, e Áquisa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai de Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroé e Amenuote. As famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus, os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estauleus. Os filhos de Salma, Belém, e os Netofatitas, Atrote, Bet-Joabe e Azi, Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Nós já lemos vários desses nomes lá em Gênesis, né? Mas retomamos aqui. Alguns não foram lidos lá. Algum nome que você conhecia, mas não sabia que estava escrito na Bíblia? Depois me fala aí nos comentários, tá bom? Filhos de Davi, 1 Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém.
Estes lhes nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Então, são 2 Elisama, tá? Tem 2 nomes aqui que são o mesmo nome, mas não a mesma pessoa. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Juzabe, Ezede. 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foi Semaías, os filhos de Semaías, Atus, Igal, Atus, né, com Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Aziricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 4, descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etam, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Azalelpone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Auzão, a Éfer, a Temeni e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etinã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes, olha que coisa linda, você já deve ter ouvido falar na oração de Jabes, né? Então tá aqui, ó, Jabes, né? Com Z, Jabes, eu acredito. Jabes, aqui você vai ver a oração dele, você vai ficar impressionada agora. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, veja bem que Jabes colocou o nome dele de Jabes porque ela o teve com dores. E Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, apesar de ter vindo com dores. Vê a oração que ele fez e Deus o atendeu. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom.
Veja que fez um adendo aqui, né? Fizeram um comentário sobre Jabez e a gente entende então que era algo importante para ser tratado aqui. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. O filho de Otniel, Atate, Meonotai, gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifi, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia. Como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Eu já falei que nós estamos no capítulo 4, né? Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berzeba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Azar-Suzim, agora é Suzim, Berseba e Azar-Suzim. Eu faço uma confusão na hora do R com S que vocês nem imaginam, porque o S tem som de Z quando está entre vogais, e tem som de cedilha, né, sa, se, si, só, quando ele está entre consoantes, né? E o R, quando está entre consoantes, ele tem som de ra, re, ri, ru. E quando ele está entre vogais, ele tem ra, re, ri, ru. Então, aí eu faço essa confusão de vez em quando. Então, não me levem em conta. Para quem não sabia, aprendeu também, né? Vamos lá, então. Em Bet-Marcobote, em Azar-Suzim, em Bet-Beri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Aquizã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Zifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri,
é Sifi, né? Filho de Sinri, filho de Semaías. O S no começo tem som de C. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes que estão registrados por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas, que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo os capitães a Pelatias, a Nearias e a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Encerramos, portanto, nossa leitura do dia de hoje, né? 4 capítulos, mas muitos nomes, muito aprendizado. Com certeza, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Leia novamente na oração de Jabez e você vai ver como que nós temos muito que aprender para aprender a orar, né? Que Deus abençoe você. Que seu dia seja maravilhoso, tá? Que Deus te abençoe ricamente, né, nesse final de semana que se inicia hoje, tá bom? Então, vamos?